Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje: hipnose de massa não funcionou. O que você está falando, André? Hipnose de massa não funcionou. Vamos entender durante o programa esse tema de hoje. O programa O Divã de André Kepp é transmitido pela Rádio Vibe Mundial e depois postado no YouTube, Facebook e Instagram. Eu quero fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social e a Psicologia Social estuda muito esses temas da sociedade atual. Sou mestre em Psicossomática pela PUC, então sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Bom, vamos falar primeiro sobre hipnose. Muitas pessoas acreditam que hipnose seja apenas aquela prática que leva ao transe. Vem aquela cena de filme, né? Então, muitas vezes imaginamos aquela cena de filme do hipnotizador balançando um relógio, a pessoa diante dele ficando meio grogue, adormecendo, fechando os olhos, entrando em transe. Essa é a ideia que a gente tem de hipnose, não é verdade? Pois é, isso era o que conhecíamos no passado sobre hipnose. Então, hipnose no passado tinha que levar ao transe mesmo, era chamada de hipnose clássica. E o pai da psicanálise estudou essa hipnose clássica e até aplicou em seus pacientes antes de elaborar a psicanálise. Então, o primeiro método que ele usou com os pacientes foi hipnose. Então, ele hipnotizava as pessoas, levava ao transe e, a partir daí, tinha um método clínico baseado na hipnose. Depois ele fez a psicanálise. No entanto, a hipnose é feita atualmente de outras formas. Você sabia? Você sabia que, por exemplo, na propaganda, eles utilizam recursos de hipnose? Mas não é aquela hipnose da época do Freud, hipnose clássica. É uma outra hipnose desenvolvida por Milton Erickson, por exemplo, na atualidade, que se chama hipnose ericksoniana. Então, vários recursos de hipnose, palavras, frases, cores, tons, tudo isso faz parte de uma hipnose de massa. Então, a propaganda, vendendo seus produtos, utiliza técnicas de hipnose, é claro. Portanto, não precisa mais de sono, transe, para haver hipnose. Então, o que é hipnose na atualidade, a partir da definição do próprio Milton Erickson? Eu fiz até cursos, né, de hipnose ericksoniana com um aluno dele chamado Jeffrey Zeig, né, que foi um excelente professor, fez uma excelente formação para todos nós aqui no Brasil. Agora, portanto, não precisa de sono nem de transe para haver a hipnose. Basta acontecer uma comunicação sutil, que passa algumas mensagens de forma subliminar. O que é subliminar? Não perceptível, aquelas mensagens que você não percebe. Então, você acaba de assistir uma propaganda, vamos supor, de um determinado produto, sente uma forte vontade de consumir aquele produto. E você não percebe que houve alguma técnica de hipnose, porque é subliminar, é abaixo da sua percepção. Agora, uma técnica de hipnose muito utilizada na atualidade, mas essa usada à exaustão, principalmente pela grande mídia, é repetir tanto uma informação até que ela pareça uma verdade. Então, determinadas frases, determinados conceitos não são explicados, não importa explicar tanto, eles explicam, mas a técnica é repetir. Então, por exemplo, como naquele momento anterior, né, de lockdown, do fique em casa, então fique em casa era repetido a exaustão, né? Então todas as pessoas em casa, apavoradas, porque a grande mídia dizia que essa seria a única solução e não era. Foi uma mentira da grande mídia. Por quê? Quarentena só para as pessoas infectadas. Inventaram essa mentira e todo mundo ficou em casa e
atrapalhou a vida econômica de vários países, de várias pessoas e de várias empresas. Falei tudo isso sobre hipnose para explicar que essas técnicas são usadas na atualidade para convencer a população sobre algumas ideias, né? Então, que são repetidas à exaustão. A ideia pode ser até meio absurda, como essa de fique em casa. Escuta, como é que o mundo vai funcionar com todo mundo em lockdown? Mas eles repetiram tanto que a população acreditou, e acreditou que era para seu benefício. Olha, você vai ficar em casa, sua empresa vai quebrar, você vai passar fome daqui a pouco, mas é para o seu bem, tá bom? Então você vai se arrebentar na vida, mas é para o seu bem, tudo bem? E as pessoas acreditaram, olha. Então, essas técnicas de hipnose são usadas na atualidade para convencer a população sobre algumas ideias que os grupos dominantes querem passar. Ô André, você está falando? Quem são esses grupos dominantes? Olha, a escritora e jornalista espanhola Cristina Jiménez o chama de Os Donos do Mundo. Ela escreveu um livro chamado Os Donos do Mundo. E esse é um livro que esclarece sobre esses grupos dominantes que eu venho chamando de nova ordem mundial. Mas ela esclarece em detalhes, é uma pesquisa muito interessante. E olha os temas maravilhosos que ela coloca nessa obra, né? Então ela fala do Clube Bilderberg, ela fala dos Skulls and Bones, né? A Ordem da Caveira e dos Ossos, que o presidente norte-americano George Bush, né, o filho, ele participou. A Comissão Trilateral são 3 pontos do planeta, a Agenda 2030 e tantos outros temas muito interessantes, né? Então, esses donos do mundo são aqueles que venho chamando em meu programa de Nova Ordem Mundial. São eles que divulgam continuamente que há muita gente no mundo. E, portanto, para diminuir a população mundial, eles usam planos de extermínio, como a pandemia foi um plano de extermínio. E usam planos de controle da população. Preste muita atenção nisso. O quanto eles querem controlar a população. O quanto, na atualidade, não existe mais privacidade. Eles falam que é para a tua segurança. Mas existem já câmeras na rua que, ao serem apontadas para você, isso em alguns países, isso tem em vários países do mundo, né? Essa câmera, quando é apontada para o seu rosto, ela identifica todos os seus dados. Então não existe mais privacidade na atualidade. Aí você pode pensar assim, André, mas isso é para vender produto. Também. Mas não é só isso. Se fosse só isso, não era razoável não, porque nós temos o direito à privacidade, isso inclusive é constitucional, mas eles querem mais do que isso. Eles querem te controlar de várias formas. Querem controlar a sua opinião, para que a sua opinião seja igual a deles. Isso que é hipnose. Eles querem passar a ideia deles e você tem que acreditar a todo custo. Só que a população está começando a reagir, está começando a despertar e percebendo essa tentativa de domínio deles. Olha que interessante um detalhe sobre esse livro, né? Eu estou falando do livro Os Donos do Mundo, né? Muito interessante, muito bem feito. Esse livro foi publicado da autora Cristina Martín Jiménez. Esse livro foi publicado em 2017 na Espanha, muito antes da atual pandemia. Olha que interessante, que começou em 2020. E o livro Os Donos do Mundo já trazia um capítulo, olha com que tema, a tática das pandemias. Vou repetir. Capítulo 10, a tática das pandemias. Porque ela falava de algo que estava acontecendo naquela época e em anos anteriores.
Diz a autora nesse capítulo, né? Olha, isso é textual. Os meios de comunicação levaram o pânico a todos os cantos do planeta. Não lembra a época atual? Ela está falando aqui de 2009. Mas não lembra a época atual? Vou ler de novo. Os meios de comunicação levaram pânico a todos os cantos do planeta. Será que esse pânico foi assim acidental ou provocado pela grande mídia? Pensa bastante sobre isso, porque quanto mais pessoas despertas e acordando progressivamente, mais nós vamos combater esses donos do mundo, né? Eles se acham donos do mundo, mas não são, tá? Eles precisam ser combatidos, sim. Ela está se referindo, nessa frase, a 2009, quando a grande mídia afirmou, na ocasião, que a gripe A provocaria 150 milhões de mortes. Lembram no começo da pandemia, quando vieram alguns... Falar que essas pessoas são cientistas? Vamos dizer assim, cientistas do sistema, para usar um termo mais neutro, tá? Não considero eles muito científicos, né? Mas cientistas do sistema, porque agora eles dizem que eles se baseiam na ciência, mas nessa ciência do sistema, nessa ciência, ó, comprada economicamente, né? Então, eles diziam que 150 milhões de pessoas morreriam com a gripe A em 2009, e nada disso aconteceu. Por exemplo, na Espanha, com a gripe A, morreram apenas 275 pessoas, tá bom? Cada morte é importante, evidente, mas aquela previsão apavorante não aconteceu. Mas eles já estavam fazendo um balão de ensaio para trazer o pavor e o pânico na época atual. Então, evidentemente, isso não aconteceu. Não morreram 150 milhões de pessoas. Mas já apavorou muitas pessoas. Então, já teve aquele primeiro resultado do pavor, né, a muitas pessoas. E a mesma técnica a grande mídia utilizou na atual pandemia. Lembra que no começo tinham pessoas dizendo milhões e milhões, colocando uma quantidade absurda de pessoas que iriam morrer no planeta. E fazendo previsões terríveis, e nunca mais vai acabar. Começa agora e não vai ter fim. Então, aquelas coisas assim apavorantes, que de certa forma eles ainda querem manter no discurso. Deixa eu divulgar uma coisa que é importante, e isso realmente é científico. Essa nova cepa, Omicron, tá bom, é mais transmissível, mas os efeitos até agora não são tão letais. Então, essas informações é que são importantes. Claro, você fez o exame, detectou que está com Covid, você fica em isolamento. É claro que você vai fazer isso. É claro que você vai ficar em isolamento. Isolamento ou quarentena é para quem está com quadro. Então, você vai fazer isso. Mas é muito menos letal, não traz sintomas tão graves. Então, é como se fosse a última cepa e que vai trazer a famosa imunidade de rebanho. Tudo isso que aconteceu nas outras pandemias, eles não divulgaram para a população em geral. Então, provavelmente é a última cepa que vai trazer a imunidade de rebanho. E pronto, estamos imunizados por imunidade de rebanho. Pronto, acabou. Então, isso é o que mais provavelmente vai acontecer, porque todas as pandemias acabaram. Então, quando eles divulgaram que essa não vai acabar nunca, foi uma mentira. Se todas acabaram, por que essa não acabaria, né? Então, tem um momento que a pandemia acaba e se torna uma gripe comum. Até o Bill Gates falou isso. Então, ele falou que Covid-19 vai se tornar uma gripe comum. Quer dizer, o Bill Gates previu o final para agora.
O Bill Gates falou isso, e quando ele fala é porque ele sabe das coisas. Vocês que acompanham meus programas sabem o porquê que ele sabe das coisas. É porque ele está por trás de tudo isso, não é verdade? Ah, então eles davam a ideia, inclusive, de que essa pandemia continuaria por muito tempo, que não acabaria nunca, que as pessoas teriam que ser vacinadas a vida inteira, então que haveria não uma, duas, três, quatro, mas haveria 10 vacinações. Então, tudo isso para deixar a população apavorada e muito bem controlada. Eu vou trazer para vocês os mecanismos de controle que eles estão usando nos próximos programas. Por enquanto, estou falando da câmera, que é jogada para você, jogada para a população, identifica não só o seu rosto, mas traz todos os seus dados. Isso já existe, é uma tecnologia que existe. E nós não temos mais privacidade. Você não tem mais privacidade nenhuma. Privacidade é constitucional, mas você não tem mais privacidade nenhuma. E em detalhes que eu vou explicar melhor nos outros programas. Hoje sabemos que a grande mídia divulgou muitas informações erradas, tentando apavorar a população. Então, em vez de trazer medidas preventivas, em vez de trazer uma série de dados para acalmar a população, para que a população passasse melhor sobre essa pandemia, por esta pandemia, começou a apavorar a população. Para quê? Para que as pessoas ficassem apavoradas, presas em casa. Só que não funcionou. As pessoas não estão apavoradas no seu cantinho, obedecendo à nova ordem mundial. Não funcionou. E existem revoltas populares muito grandes em países da Europa. Se vocês procurarem no YouTube especificamente, se vocês procurarem na grande mídia, ela não vai falar. A grande mídia está insuportável. O que fala é questionável. Vamos chamar assim, vamos deixar esse termo questionável. Termo bonitinho, ameno, né? Mas se você procurar pelo YouTube, você vai ver a filmagem dessas revoltas populares que estão acontecendo, especialmente na Europa, porque na Europa eles estão fazendo leis muito contra a liberdade das pessoas. Então as pessoas estão se revoltando, estão se manifestando. Então não deu o efeito que eles imaginavam. Então a hipnose de massa que eles quiseram fazer com a população mundial já não funcionou. E vocês vão ver que a partir de agora as vitórias das forças independentes se tornarão cada vez mais visíveis, cada vez mais perceptíveis, mesmo que a grande mídia não fale sobre isso. Então a grande mídia não fala das revoltas populares que estão acontecendo por toda a Europa, contra toda a forma, né, da nova ordem mundial, delimitar a liberdade das pessoas. Bom, hoje eu quero dar uma dica muito, muito, muito especial. Você sabe que nas quartas-feiras, o meu programa antigamente era... No passado era uma reprise, né, deste programa das sextas-feiras. Então o programa das quartas-feiras às 23h30. E eu estou fazendo agora com temas psicológicos muito interessantes. Então, eu estou fazendo com a minha esposa, a doutora Rosana Kepp, e estou fazendo ao vivo. Então, todas as quartas-feiras, às 23h30, você pode me assistir ao vivo com temas psicológicos muito interessantes. Aliás, o tema do último foi sobre o medo. O tema do primeiro foi sobre o luto. Então, o tema do último foi sobre o medo, como a gente superar o medo. Isso é tudo muito importante. Então, sintonize aqui na Rádio Vibe Mundial, todas as quartas-feiras, às 23h30, você pode assistir o meu programa ao vivo com a doutora Rosana Kepp. E nós estamos trabalhando com temas psicológicos muito importantes. É uma dica muito especial para você. Agora, vamos lembrar que a geopolítica atual é da luta da nova ordem mundial, dessa turminha aqui, os donos do mundo, para exterminar e controlar as pessoas. Exterminar porque eles acham que 7 bilhões é muita gente.
E controlar, 7 bilhões e alguns milhões, né? E controlar as pessoas com vários mecanismos de controle. Você não tem mais privacidade. Na atualidade, você não tem mais privacidade. Você sabe disso, né? Já percebeu, né? Só que essa nova ordem mundial, ela está sendo combatida pelas forças independentes. Olha que importante. Cada vez mais visíveis e fortes. Alguns chamam essas forças independentes de Aliança da Terra, tem vários nomes, mas eu prefiro ainda o nome Forças Independentes. E essas forças independentes querem libertar a humanidade das garras maléficas da nova ordem mundial, desses donos do mundo. Eles se acham donos do mundo. E, através desses grupinhos, tentam dominar o mundo. O mais importante, a hipnose de massa não funcionou. A hipnose de massa não funcionou. A população não está medrosa no cantinho por causa desse 1% da humanidade, que tenta oprimir, que tenta exterminar e controlar a população em geral. É 1% só. E as pessoas estão se dando conta disso. Então estão cada vez mais fortes, cada vez se manifestando mais. Então essa hipnose de massa não funcionou. Não estamos com medo no cantinho, estamos reagindo. E isso é muito importante, porque a força está conosco, com a população. Nós somos 99%. Esse grupinho aí tá certo, eles têm a mídia, eles têm a grande mídia, tá certo, eles têm algumas forças, é claro, né, do lado deles, mas nós somos a maior parte, nós podemos vencê-los sim e com tranquilidade. Não estamos apavorados e sem reação, estamos reagindo. Não somos mais enganados pela grande mídia. Então a grande mídia não nos engana mais. Nós estamos percebendo todas as manipulações, porque a grande mídia serve aos interesses econômicos de alguns grupos. Vocês sabem disso, sempre foi assim, só que agora está cada vez mais visível. Estamos reagindo às tentativas de domínio junto com as forças independentes. Então nós estamos reagindo, nós não vamos permitir ser dominados. E as vitórias das forças independentes se tornarão cada vez mais visíveis. Sabemos hoje que somos a maioria, que a nova ordem mundial corresponde apenas a 1% da população, e as vitórias se tornarão cada vez mais visíveis a partir de agora. As vitórias de quem? Das forças independentes. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.